Vamos a um texto da palavra de Deus. Vamos a um texto, 1 Coríntios, capítulo de número 10. Nós vamos ler 3 versículos. O versículo de número 11, o 12 e o 13. Eu quero conversar com os irmãos a respeito de um assunto muito corriqueiro nosso, né? A gente fala muito sobre ele, mas muitas vezes a gente, por falar muito, a gente sabe pouco a respeito dele, né? A gente tem assuntos na Bíblia que a gente fala muito, né? Cita muito, mas estuda pouco esse assunto. E eu quero falar nós vamos estudar um pouquinho sobre tentação, né? Eu quero falar sobre tentação. Qualquer coisa a gente fala, né? Eu estou sendo tentado, e fala sobre tentação. Há muitas coisas que a gente ouve sobre tentação, mas muitas vezes a gente não para pensar, se é verdade, se não é, o que é real, o que é mito, mas o que é verdadeiro. Então nós vamos falar, eu quero falar nesta noite sobre 7 verdades a respeito da tentação. Todos acharam? 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 11 diz assim: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Vamos ler o versículo 13 de novo? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Podeis assentar nesta noite. E nós vamos pensar um pouquinho a respeito desse assunto. Nós vamos pensar um pouquinho a respeito da tentação. Eu estava pensando, na realidade, eu levantei pela manhã e comecei a estudar um outro assunto. Estava estudando um assunto, nem sabia que ia ministrar, o pastor me ligou depois, e estava estudando um assunto, e aquele assunto me levou a esse versículo. E quando eu cheguei nesse versículo, caiu como uma bomba no coração, algo que preencheu o meu coração, e eu não consegui sair mais dele. Eu comecei a estudar, a meditar a respeito da tentação. Eu quero expressar algumas verdades, pelo menos 7, que a gente precisa saber a respeito da tentação. A tentação é a arma usada pelo diabo para derrubar os santificados em Cristo Jesus. Nós estamos no caminho da santificação. E o diabo quer mais do que nunca nos tirar desse caminho, nos derrubar do caminho da santificação, no caminho da vida cristã, de uma vida vitoriosa. E para ele fazer esse intento, ele não pode simplesmente chegar e te dar uma rasteira. Ele até queria, ele até deseja fazer isso, mas ele não tem autoridade e autonomia para chegar e pegar um crente de surpresa e aí dar uma rasteira automaticamente. Então, como que o diabo trabalha para nos derrubar? Qual é a arma principal que ele faz? É a tentação. Então, o crente está caminhando numa vida de santificação, Alexandre, e ele vai caminhando, vai tendo vitória, vai se santificando,
E o diabo, a Bíblia diz que anda ao nosso derredor, tentando quem possa tragar. Então, se ele anda ao derredor, ele não pode atacar direto. Mas ele vive ao nosso redor fazendo o quê? Tentando. O texto diz, anda ao nosso redor tentando. Então, a tentação é a estratégia, é a arma principal que o diabo usa para derrubar o crente de uma vida santificada, para arrancar o crente de uma vida de vitória, para tirar o crente de uma vida na presença de Deus. Quando a gente olha o capítulo de número 10, Paulo começa trazendo o exemplo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento o exemplo do povo de Israel que saiu do Egito. E na caminhada eles foram sendo tentados e foram tentando a Deus a tal ponto de toda aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, sem contar Josué e Caleb, sem contar a tribo de Levi, os levitas, todos os demais, Josué, Caleb e os sacerdotes, os levitas, não pereceram, mas os demais todos pereceram no deserto. Por quê? Porque não resistiram à tentação do deserto. E Deus vai dizer no capítulo 14 de Números, versículo de número 22, ele diz, esse povo pelo menos me tentou umas 10 vezes. Eles foram tentados e tentaram a Deus umas 10 vezes, ou seja, eles não resistiram às tentações pelo deserto. E aí vieram caíram na idolatria, caíram na murmuração, caíram no questionamento, caíram na imoralidade, caíram na prostituição, caíram em outras situações que foram na cobiça e assim por diante. E eles foram caídos. E aí o apóstolo Paulo vai dando exemplo, dizendo, olha, assim como eles que estavam direcionados por Deus, vieram e tiveram na sua longa caminhada, tiveram condições de servir a Deus e não pecar, mas caíram em tentação. Aí o texto que nós lemos começa dizendo, ora, quem está em pé, capítulo 10, versículo 12, aquele que cuida está em pé, aquele que cuida está em pé, não caia, olhe que não caia. E aí ele começa a explicar a respeito da tentação. Ele diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. O que é tentação? A palavra tentação é uma palavra grega, no grego é peirasmo, que nos diz, a palavra peirasmo é um substantivo da palavra peirazo, Peirazo é tentado, ou tentar, do verbo tentar, e peirasmo é o substantivo. E esse substantivo, tentado, ele aparece pelo menos no Novo Testamento, na forma substantiva, pelo menos 21 vezes. Dessas 21 vezes, ela aparece, dessas 21 vezes, 13 vezes aparece com na tradução, aparece na forma tentação, e 8 vezes aparece na forma provação. Então a palavra peirasmo, ela é, no significado mais simples, testado, provado, tentado, e aí vai indo mais alguns significados, mas esses 3 pelo menos é o mais principal: testado, provado e tentado. Essa expressão peirasmo aqui, que vai definir se é tentado ou provado, vai depender muito do contexto que a palavra está colocada. O substantivo está colocado ali. Se é, o contexto do texto vai dizer se é provação ou tentação. Também vai ser definido também pela atitude da pessoa que está sendo ou provada ou tentada.
né? Se a pessoa que está ali diante da circunstância, ele resistir, ele foi aprovado. Se ele não resistir e ceder, ele foi tentado e a tentação levou ele ao pecado. Agora, no texto que eu li, o contexto, ele está voltado para a tentação do diabo. Então, nesse contexto, a palavra peirasmo aqui significa, tentado, né, significa instigar ao pecado. É a instigação, né? A tentação nada mais é do que a instigação. É o instigar alguém a fazer o mal, a pecar. A palavra aqui é interessante porque tentação nada mais é do que a sedução ao pecado, gerada pelo desejo interno ou pelas circunstâncias externas. Ou seja, o diabo nada mais vai fazer, nada menos do que nos incitar, nos incentivar, nos tentar, nos levar a ceder e nós pecar. E para isso, ele vai usar circunstâncias que nos rodeiam, ou sentimento, ou desejos internos. Os desejos internos, ele trabalha com a nossa concupiscência. Se der tempo, depois nós vamos tentar trabalhar nisso. Nos desejos internos, o diabo vai incitar o quê? A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, e automaticamente, mexendo na nossa natureza pecaminosa, vai tocar na nossa concupiscência. E o que é concupiscência? Concupiscência, num sentido bem simples da palavra, é desejo desenfreado, desejos desordenados. Quando você tem um desejo, ele pode até ser autêntico, ele pode até ser bom, ele pode até ser verídico, ele pode até ser real, mas se ele for descontrolado, vira concupiscência. Como assim, pastor? Comer é um desejo bom, sim ou não? A fome é um desejo bom. Agora, quando é que a fome vira concupiscência? Quando eu descontroladamente como exagerado. E aí o que acontece? Quando eu como exageradamente, vira glutonaria. E glutonaria é pecado. Então comer não é mal. O mal é comer demais, porque daí vira concupiscência. E aí aonde que o diabo trabalha? Ele trabalha na nossa natureza interna, no nosso sentimento interno, trabalhando nas nossas necessidades desenfreadas. Por exemplo, a relação sexual entre o homem e a mulher é errado, sim ou não? O desejo sexual é um desejo bom. Quando é que o desejo sexual vira errado? Quando ele passa a ser concupiscência. Quando eu descontroladamente o meu desejo sexual, eu vou cumprir fora do casamento. Eu vou atrás da prostituição, eu vou atrás da pornografia, eu vou atrás do adultério, da fornicação. Os jovens, quando saem fora, eles não conseguem controlar os seus desejos e vão para a prostituição, vão para a fornicação, vão fazer sexo fora do casamento. Aí vira concupiscência, aí vira pecado. E o diabo, sabendo disso, ele vai nos tentar, incitando-nos através da concupiscência. Essa é a parte interna. E a parte externa é criando circunstância, é criando ambiente, é criando um ambiente aonde você chegará e aonde você está, aí você vai ser incitado para pecar. Então tem lugares que você até pode ir, mas você não deve ir. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Por quê? Porque o ambiente em que eu vou me colocar poderá ser um ambiente preparado pelo inimigo, por Satanás, como uma cilada tentadora para me derrubar. Então a gente precisa entender que a tentação é um processo, é uma forma, é uma incitação programada para nos seduzir e nos levar a pecar. Tem gente que, determinado ambiente, ele vai e passa tranquilo e não tem problema. Tem outra gente que tem que cortar caminho de largo. A Bíblia diz que a gente tem que fugir do quê? Da aparência, não é nem do mal, é só da aparência.
Então tem gente, por exemplo, uma pessoa que foi viciada em droga, ele tem que fugir dos becos, ele tem que fugir das bocas de tráfico, ele tem que caminhar longe daqui não, eu sou forte, pastor Adriano, não, Deus já me deu um banho de graça, Deus te deu um banho de graça, mas pastor, Deus já me santificou, eu vivo em oração, Deus já te santificou e vive em oração, mas você precisa fugir da aparência do mal, as circunstâncias, muitas vezes o diabo vai criar um ambiente, e ali vai te incitar, e aí vai te seduzir. Tem gente que era viciada em bebida alcoólica. Eu, por exemplo, desde pequenininho, nunca bebi. Fui trabalhar em São Paulo, trabalhei em restaurante, vivia dentro do bar, fazendo bebida, mas nunca coloquei na boca pela misericórdia de Deus. Então, para mim, bebida não me influencia muito. Mas tem outro que não pode nem sentir o cheiro. Então a gente precisa entender que a tentação é a incitação, é a sedução ao pecado gerado pelos desejos internos ou pelas circunstâncias externas. Tentação nada mais é do que o incentivo do diabo a fim de nos derrubar. Sabe aquele incentivo? Vai. Faz, experimenta, toma, olha, clica, não faz mal, ninguém está vendo. É esse incentivo de Satanás a nos derrubar. Tentação é esse incentivo, nada mais, nada menos do que um incentivo. O incentivo nada mais é do que algo que nos incita, que nos motiva, ou que motiva um indivíduo a fazer algo. E a tentação é justamente isso. É essa artimanha que Satanás cria para nos incentivar. Como eu disse e volto a dizer, ele não pode pegar o pastor, com todo respeito, pegar o pastor Travasso pela mão e arrastar ele à força e dizer, tu vai pecar. Não pode. Ele não pode pegar pastor Claudino e obrigar e dizer, agora você vai beber, vai pecar aqui. Não pode, porque você primeiro tem o livre-arbítrio, segundo tem a proteção de Deus ao redor. Então como é que ele vai fazer? Ele vai criar circunstância para nos incitar, para nos insinuar, para nos incentivar. E é aqui que mora o X da questão. É aqui que a gente precisa estar alerta, atento, para a gente não descer da graça, para a gente não cair, para a gente não pecar, para a gente permanecer, para a gente não dizer sim ao pecado, para a gente resistir, porque a Bíblia vai dizer, resistir o diabo e ele vai fugir de vós. A tentação sempre vem antes do pecado. Ou seja, a tentação sempre vem antes do pecado. A tentação em si não é o pecado. O pecado está em eu ceder à tentação. A tentação é a porta para se manifestar o pecado na minha vida. Então a tentação em si não é pecado. Todos nós aqui somos tentados dioturnamente. Todos nós aqui somos tentados. Não tem ninguém aqui que é tão santo que possa levantar a mão e dizer, pastor, eu já passei desse nível, já passei desta fase e eu não sou mais tentado. Você já está sendo tentado a mentir. Desculpa, mas é um mentiroso. Mas por quê? Porque nós ainda estamos no andar de baixo. E aqui no andar de baixo, nós somos tentados dioturnamente. Se não por uma coisa, por outra. Se não por isso, por aquilo. Mas dioturnamente o diabo está criando artimanhas, irmão Lara, ao longo da nossa caminhada. E com o pastor Cisino dizia, o saudoso pastor Cisino dizia, quanto mais velho, mais de olho aberto tem que estar. Lembra?
Pastor Cizinho diz: meus filhos, quanto mais velho, mais de olho aberto tem que estar. Por quê? Porque o novo tem que estar com o olho aberto do mesmo jeito, mas se pecar, tem ainda uma longa caminhada para se ajeitar. O velhinho já está no final da estrada. Se pecar, vai dar um trabalho para se ajeitar e poderá não se ajeitar mais. Então a gente precisa, ao longo da nossa caminhada, cuidar dioturnamente, seja novo, seja velho, seja branco, seja moreno, seja bonito, seja feio, seja do jeito que for, porque nós vamos enfrentar a tentação todos os dias da nossa caminhada, mas fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus, que vai nos dar escape. Segura aí que está só na introdução ainda. Segura aí que é só a introdução. Agora vamos começar a ver as verdades a respeito da santificação, da tentação. Qual é a primeira verdade que eu aprendo com a santificação? Cara, a tentação, melhor. A tentação, em primeiro lugar, a primeira verdade que eu aprendo é que a tentação, ela é maligna. A tentação, ela é maligna. A provação pode, algumas vezes, vir diretamente da direção de Deus. Deus permite a gente ser provado. Mas a tentação em si, no sentido simples da palavra, da incitação, a tentação, ela é sempre maligna. Por quê, pastor Adriano? Porque Tiago vai explicar isso. Coloca para mim na tela, por gentileza. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13. Olha o que diz o texto. Tiago 1 e 13. Olha o que o texto diz. E muitas vezes a gente não para pensar. Tiago 1 e 13 diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então a tentação, a primeira verdade que a gente aprende, que a tentação, ela é sempre maligna. O próprio diabo, um dos nomes de Satanás, um dos adjetivos dado para Satanás é tentador. Não é isso? Um dos adjetivos dado a Satanás é tentador. Então a tentação, ela é sempre maligna, ou seja, o autor da tentação é o diabo e não Deus. Quando lá no jardim Eva foi tentada, quem é que estava lá por detrás da serpente conversando com Eva? Satanás, o cola fina, como dizia uma menina, o bullyfoot. Era ele que estava lá, tentando. Por quê? Porque sempre por detrás da tentação, ela é maligna, ela é incitada por Satanás. Quando Jesus está lá no deserto e 40 dias, depois de 40 dias teve fome, quem é que se apresentou lá? O cola fina. Apareceu lá para quê? Para tentar ele. Por quê? Porque a tentação, e diz assim, acabando Jesus de jejuar e orar, passados 40 dias, o tentador apareceu. Por quê? Porque sempre a tentação está ligada ao inimigo. Por quê? Porque ela é maligna. Ela vem para nos incitar ao pecado. Ela vem para nos derrubar. E para isso, é por isso que a gente precisa ter o discernimento para discernir quando é provação e quando é tentação. A gente precisa ter um discernimento para entender determinadas circunstâncias. Isso é uma prova. Deus me permitiu passar por isso. Isso é uma tentação, é um laço do cão, é um capeta que está revestido aí, enrustido aí. Será que o que a gente precisa ter discernimento para discernir a circunstância em que estamos vivendo? Para quê? Para que se a gente conseguir discernir, a gente vai se livrar. Muitas vezes a gente não se livra porque a gente não pede primeiro direção de Deus. Segundo, a gente não busca discernir. E terceiro, porque a gente se ilude. Camarada, eu vou brincar aqui. Camarada é tão feio que dá dó. Aí vem um mulherão para o lado dele.
E o cara se ilude, acha, não, é o cão, meu filho. É só tu te olhar no espelho, é o cão. Não é verdade, pastor Luciano? Cara, não, aquela mulher bonita está dando em cima de mim. É o cão que está ali querendo te derrubar. Precisa abrir os olhos, é o mesmo jeito para a mulher. Dá uma olhadinha no espelho e diz, não, isso não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho lábia, não, tem gente que se ilude com isso. Não, é o cão mesmo, é o cola fina que ajeitou ali para te derrubar, depois ela nem vai querer mais olhar para você, é só para te colocar com a cara no chão, jogar prostrado, e você depois de estar envergonhado, caído na lama, no pecado, destruiu a família, destruiu tudo. Então a gente precisa ter o quê? Desconfiômetro, e a gente precisa ter discernimento. A primeira verdade que a gente aprende com relação à tentação é que ela é maligna. Segunda verdade que a gente aprende com a tentação é que ela é perigosa. A tentação sempre é perigosa. Lidar com a tentação sempre é um perigo. Não é coisa, não é brincadeira. Tem gente que diz, não, eu não caio. Não, já estou vacinado. Não, irmão, não brinque. O próprio texto que nós lemos aqui, versículo de número 12, diz assim, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. A tentação, ela é sempre perigosa, e a gente precisa sempre estar em alerta, a gente precisa sempre estar cuidando, porque lembra de Pedro? Jesus chegou para Pedro na reunião, na última ceia, na reunião, sentar na mesa, Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, e os discípulos diziam, hoje, Satanás te pediu para se andar. Satanás pediu para te colocar na peneira. E de vez em quando o bichinho, o capeta, pede para botar alguém na peneira. E sabe o que é cirandar? É colocar na peneira para separar o trigo, o grão da palha, é chacoalhar mesmo. Isso é a ciranda. Fazia na eira. Pegava o trigo, cheio com a palha, jogava dentro de uma peneira e começava a cirandar. O que é cirandar? É jogar para cima o grão, o vento sopra, e aí cai o grão e a palha vai embora. E ali ele vai chacoalhando, e o que passa na peneira, o que não passa, fica na peneira, é o bom. E o que passa pela peneira é o ruim, que cai da peneira. E aí Jesus disse, Pedro, Satanás te pediu para cirandar. Mas eu roguei ao Pai por ti. Tua sorte é que eu clamei ao Pai e o Pai entrou com misericórdia. E ele disse, hoje todos vocês vão me escandalizar. Pedro se levantou e disse, não, capaz, eu não. Esses outros meus amigos aqui, acabou com os coitadinhos dos outros. Esses todos aqui podem te negar, agora eu não. Eu estou preparado, não só para ser preso, Jesus, mas para ir à morte contigo. Jesus olhou e disse, pois bem, Pedro, o galo hoje não vai cantar antes que tu me negue 3 vezes. Sabe por quê? Porque a tentação sempre é perigosa. E sabe qual é o grande perigo nosso? É que a gente muitas vezes se deixa levar pela arrogância, pela soberba. A gente olha para nosso nível espiritual, para nossa posição e diz, não, todo mundo pode cair. Aquela irmãzinha, aquele coitadinho ali vai cair logo, não vai aguentar. Agora eu não. Ei, cuidado. A tentação é sempre perigosa. E nós precisamos sempre estar com os olhos abertos e bem abertos. Ulemai andará mandarai. O inimigo sempre tem uma arma nova. O inimigo sempre tem uma estratégia nova para nos atacar. Lembra do segundo gigante que Davi quase não venceu? Primeiro nome dele qual é? Primeiro que ele venceu? Golias, era grandão, quase 3 metros de altura. E qual é o nome do segundo? Alguém lembra? Isbi-Benob era o nome do segundo. Era bem menor, a lança era metade, o gigante era pequeno, porém a Bíblia diz assim, e ele tinha uma espada nova. Ou seja, era uma arma que nunca tinha usado antes. Cuidado com a soberba espiritual, porque muitas vezes ela vem, e aí a gente dá uma bobeirinha na tentação, e ela nos leva.
A terceira verdade que eu aprendo a respeito da tentação, ou melhor, para a gente vencer a tentação, por ela ser perigosa, a gente precisa fazer 3 coisas. Primeiro, a gente precisa estar em vigilância. Segundo, a gente precisa reconhecer a nossa fragilidade. Terceiro, a gente precisa orar. A tentação é perigosa, então o que a gente precisa fazer? Primeiro, estar com o olhão bem aberto, vigiando. Segundo, a gente precisa reconhecer, eu não posso, mas Deus pode. Quando a gente vê o perigo na nossa frente, Jesus dá graça, me guarda, me dá força para me dizer não, para me fugir. A gente precisa reconhecer que a gente não pode e a gente precisa orar. Coloca para mim Mateus capítulo 26, versículo de número 41. 26, 41 nos diz assim, ó: orai, vigiai e orai. Olha lá, vigiai e orai, para que não entreis, para que não entreis em tentação. Então Jesus estava dizendo para os discípulos: meus filhos, ore e vigie, para não entrar em tentação, porque quando você entra em tentação, a tentação é perigosa. Se a gente não estiver preparado, a gente tomba, a gente falha, a gente erra, a gente comete, a gente diz o que não deve dizer, a gente fala o que não é para falar, a gente faz o que não é para fazer. Aí Jesus disse: ore para não entrar em tentação. Coloca para mim Mateus capítulo 6, por gentileza, versículo de número 13, não é isso? Mateus capítulo 6, versículo de número 13. Jesus está ensinando na oração modelo, Jesus está nos ensinando a orar. Olha o versículo 13: e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a oração eu e você precisamos fazer e dizer: Senhor, não me permita ser conduzido para a tentação, não me permita ser tentado, mas livra-me do mal. Quando o inimigo criar a circunstância, elas são perigosas, elas são terríveis, Senhor, me dá livramento, me livra do mal, não me conduza, não me induzas à tentação, mas me livra dela. Nós precisamos orar assim. Por quê, pastor? Porque ela é perigosa. Terceiro, a tentação, a terceira verdade que eu aprendo a respeito da tentação é que, além dela ser maligna, além dela ser perigosa, a tentação ela é sempre ativa. Ela nunca é passiva. É sempre ela que se manifesta primeiro ao nosso respeito. Tem uns adiantadinhos que o diabo nem está tentando, é ele que já está tentando o diabo, mas é exceção, né? Tem umas circunstâncias aí que o camarada é tão atribulado, que aí quando começa alguma coisa, foi o diabo que não, nesse aí eu nem me meti, você já está andando na minha frente, mas isso não é regra, né? Regra geral é que a tentação, ela é sempre ativa. Olha o versículo de número 13, diz assim, ó: e não veio sobre vós. A expressão veio aqui é a ideia, a expressão veio aqui no grego é a ideia, veio sobre, fala de alguém vindo rapidamente e inesperadamente. Diz assim, e a tentação, o texto diz, e não veio sobre vós, ou seja, a tentação ela vem. Ela toma a iniciativa, a tentação ela sempre ativa, ela sempre está se movendo, a atividade e passividade. Passividade é alguém que espera, a tentação ela dá o primeiro passo. Lembra de Jesus? Coloca para mim ali em Mateus capítulo 4, versículo 3. Mateus 4 e 3, olha ali que 3. Mateus 4 e 3. E chegando-se a ele, bota o versículo 2, para você entender isso aqui. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. Agora o versículo 3 que é o interessante. Jesus estava com fome. E aí o que acontece? E chegando-se a ele o tentador. Porque a tentação ela nunca é passiva, ela é sempre ativa. É ele que se aproxima, é ele que encosta, é ele que chega. Eu preguei uma vez uma mensagem e coloquei o tema da mensagem assim: necessidade, a porta que o diabo mora.
Por quê? Porque Jesus tem uma necessidade. Qual era a necessidade? Fome. E aí, quando Jesus está com fome, imagine porque Jesus está 40 dias no deserto. O diabo está observando Jesus orando 40 dias, esperando uma porta se abrir. Quando a barriga roncou, a necessidade apareceu, a Bíblia diz, e o diabo chegou. Ele encostou. Então, a necessidade é um ponto muito forte para o diabo trabalhar. A necessidade, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, é uma porta para a tentação se manifestar. Por exemplo, o camarada está sem dinheiro, o diabo encosta dizendo, olha, tem esse esquema aqui. O camarada está com fome, tem esse esquema aqui. O camarada está com necessidade afetiva, emocional. No casamento, eu vou usar uma linguagem metafórica, está passando fome no casamento, não é fome de comida, os irmãozinhos mais estão entendendo, os experientes estão entendendo, está passando necessidade, aí o diabo encosta no lado e diz, tem essa solução aqui. E aí, a fome abre a porta. Lembra de Lucas, de 1 Coríntios capítulo 7? Quando ele diz, quando você for jejuar, consente com a sua esposa, com seu esposo, para que vocês se separem por um período de tempo, e não muito demorado, e depois se junte novamente, para que o tentador vos não tente pela vossa incontinência. Então nós precisamos cuidar, por quê? Porque a necessidade é a porta para o tentador se manifestar. A tentação, ela é sempre ativa. É ela que vai dar o primeiro passo, é ela que vai chegar. Lembra de Eva no jardim? Nós falamos no domingo ainda. Eva está lá passeando, distraída no jardim. Daqui a pouco a serpente chega para ela, oi querida, tudo bem contigo? Estás dando uma voltinha no shopping? Ela disse, estou dando uma olhadinha aqui, dando uma voltinha. Achou alguma coisa interessante? Não achei. Está vendo que é verdade que Deus falou assim, assim, assim? Ela disse, não. Mas quem é que puxou o primeiro diálogo? Foi Eva? Foi Eva que olhou para a serpente e disse, oi querida, eu estou te vendo, está mais bonita hoje? Não, foi a serpente que estava enrustido por detrás dela, o tentador. Porque a tentação é sempre ativa, é sempre ela que vai. E a gente precisa estar atento. A gente precisa cuidar, a gente precisa vigiar, porque ela é sempre ativa, é sempre ela, a tentação que toma a iniciativa em nossa vida. Ela vem, ela arma, ela cria oportunidade, ela dá o toque lá no zap. E quando dá um plisco, você olha, oi, é um bichinho. Oi, gato. Oi, gata. E aí vai. E aí você dá o primeiro oi, e aí ela já vai te enredando. E quando você vê, né? Aí você vê, já está na boca da serpente. Então ela é sempre ativa. Jesus nos ensinou que mesmo que ela não se manifeste, a gente precisa estar preparado para resistir. A gente precisa estar preparado para resistir. A gente precisa estar em oração, em consagração, para resistir. Terceiro, quarto, a tentação, a quarta verdade que eu aprendo com esse texto é que a tentação, em quarto lugar, ela é comum. Como assim, pastor? Olha o que diz o texto, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Não, pastor, eu caí. Porque a tentação foi fora do normal, foi nada. Não, pastor, era uma força descomunal, era uma tentação exagerada, era uma coisa, olha, eu não consegui me controlar. Não se conseguiu controlar porque deu lugar. Mas é do tamanho que é para você. Olha o que diz o texto aqui. O texto diz, não veio sobre vós tentação, senão humana. Ou seja, o que é humana? É comum a todos os homens. A mesma tentação que bate na minha porta, bate na porta do pastor Lucê, bate na porta do Cristian, bate na porta, não. Ah, pastor, não, o negócio foi tão forte. Quando eu vi, eu já tinha me encapotado.
Não. O texto diz, a gente precisa entender a verdade do texto. O texto está dizendo, a tentação que a gente enfrenta é humana. O que isso quer dizer, pastor? É da nossa natureza, é do nosso nível. Não veio não é sobre-humano, não é fora descomunal, fora do comum. É algo que é humano, é algo que está no nosso, é algo que é comum ao homem e à mulher. O problema é que a gente muitas vezes superestima o inimigo. O problema é que a gente dá força para aquilo que não tem força. O problema é que a gente coloca nome e autoridade aonde não é autoridade, onde é falta de nossa responsabilidade. É nós que precisamos entender, eu estou sendo tentado, está no meu nível. A tentação é no nível humano. É no andar aqui, ó, do nosso nível. O diabo não vai usar algo fora do comum, ele vai usar algo que está dentro do nosso nível, do nosso convívio, daquilo que é costumeiro, é comum para a nossa vida, e a gente precisa estar com o olhão aberto. Oremai, andará, mandarai. Por ela ser comum, é totalmente irresistível. A gente consegue. Coloca para mim Hebreus capítulo 4, versículo 15. Olha que interessante. Depois eu vou usar isso aí para um outro nível ali na frente. Vai dar tempo? Não sei. Hebreus 4, hoje eu estou pregando bem calminha. Hebreus 4, diz assim, tenhamos, pois, 4:13, ou 15 melhor, botou 1, né? Hebreus 4:15. Hebreus 4:15 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós, olha que coisa linda essa expressão, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A grande tônica desse texto é um como nós, um semelhante a nós, um no nosso nível, do mesmo jeito que nós, com a nossa natureza, como homem, porque tem alguém que diz, não, Jesus era Deus. Era Deus, mas aqui está dizendo que ele enfrentou a tentação como nós. Ele não estava 100% Deus aqui, ele estava 100% homem. E como nós, na natureza humana, ainda que não tinha o pecado, a natureza pecaminosa, mas como nós, 100% homem, ele enfrenta o pecado e não peca. Para quê? Para nos dar o exemplo, para nos dar o modelo, para dizer, se eu passei, enfrentei, você também pode vencer. Se eu resisti à tentação como homem, eu entendo você, porque o texto já diz, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Por que ele pode? Porque ele entendeu, ele passou, ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é enfrentar as tentações, mas ele não cedeu. Então a gente precisa entender que a tentação está no nível humano, não é no nível soberano, sobrenatural, não é uma tentação que está no andar de cima, que você não consegue, não, eu sou tão, Deus permitiu eu ser tentado, mas também a tentação era só para anjo vencer, eu sou carne e osso, não, Paulo está dizendo, ei, não esqueça, a tentação que veio sobre vós é humana, é no nível de vocês, está na natureza do homem, está no nível do homem, está no nível da natureza humana. Você pode, eu posso, temos a graça de Deus, temos a força do Espírito Santo que vai nos dar graça para resistir. Aleluia. Agora uma verdade linda, a quinta verdade que eu aprendo nesse texto com relação à tentação é que, em quinto lugar, a tentação ela é limitada. Por quê, pastor? Olha o que diz o texto. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima, além do que podeis.
A tentação, ela é maligna. É o inimigo que arma a cilada. Mas o nosso Deus, contrapartida, está do nosso lado cuidando de nós. Paulo diz, a tentação que vem sobre vocês, ela é limitada. Deus não deixará você tentar além do que você possa suportar. A tentação é quando o diabo quer apertar demais. Deus olha e diz, não, diminui. Tem um limite. Tem um limite de resistência. E aqui é interessante a gente pensar um pouquinho. Eles não deixará ser tentado acima do que você pode suportar. Ou seja, cada um de nós tem um limite para resistir à tentação. Cada um de nós tem uma estrutura, pastor Bernardino, para resistir à tentação. Aquilo que para mim é tentação, para você pode não ser. Você tira de letra, mas eu posso não tirar, porque a minha estrutura é diferente que a tua. E aí, cada um é tentado, não é tentado além do que você possa suportar. A tentação tem um limite. Deus sabe até onde a gente pode. Deus sabe até onde você vai. E a tentação vem do limite certo. Lembra de Jó? Quando Deus começa a falar com Satanás lá, e Satanás diz, viste o teu servo Jó também, está aquela história toda que você sabe, e aí ele disse, Satanás falou assim, também tu cercou ele de bens? Aí Satanás tira a bênção, abre a cerca, abre o limite, aí Deus vai abrir a cerca para a vida de Jó, lembra? Aí Deus falou, toca tudo na vida de Jó, toca nos bens, só não toca na vida. E aí o diabo vai lá limitadamente tocando, tentando Jó. Toca o quê? Nos bens, perde tudo, toca nos filhos, mas na saúde de Jó, no corpo de Jó não toca. Aí ele volta a segunda vez, e aí ele pede permissão a segunda vez. E aí Deus fala assim, agora eu te libero você tocar no corpo físico. Mas na vida dele, na alma dele, não pode. O inimigo vai, por quê? Porque a tentação tem limite. É aonde você pode suportar, aonde eu posso suportar. Sabe o que eu acho interessante no texto? Diz assim, ó, e não deixará você ser tentado além das suas forças. É interessante isso aqui, eu fiquei pensando essa tarde. Isso aqui é uma verdade extraordinária para nós. Deus poderia, em vez de limitar a tentação, aumentar milagrosamente a nossa força. Sim ou não? Podia. Deus não faz isso. Deus poderia, pastor Claudino, dizer assim, olha, a tentação que o diabo quer fazer é grande, então eu vou dar muita força para ele resistir. Mas Deus diz, não. A força, e aqui força aqui não é sobrenatural de Deus, aqui é força e estrutura. É capacidade que a gente adquire com a experiência no longo da caminhada. Isso aqui é maturidade espiritual. E a maturidade espiritual não vem sobrenaturalmente para nós. É conquistada com o tempo, é com a caminhada, é com a vida. É os calos da caminhada cristã. Então, em vez de Deus aumentar a nossa força, Deus limita a estrutura da nossa tentação. Ele diz, hoje o Adriano só consegue no meio, ele não está ainda capacitado com força para resistir lá em cima, então o inimigo tem que respeitar. À medida que você vai criando força, ele vai mudando a estrutura, mas a tentação nesta noite, ela tem uma palavra para mim e para você, ela é limitada. Deus diz, eu tenho cuidado, eu tenho guardado, eu tenho te protegido, eu aleluia! Deus estabelece um limite de acordo com a natureza de cada um. Deus estabelece um limite de acordo com a nossa capacidade espiritual. Imagina se Deus desse a tentação num nível só. Tem gente que está nadando abraçada, mas tem gente que está no solo do pé. Então seria injustiça.
Tem gente que tem uma experiência com Deus profunda, já vem caminhando a longos caminhadas. Tem gente que está começando a caminhada agora. Então Deus sabe da estrutura de cada um. E aí Ele vai liberando, e aí Ele vai permitindo, e aí vai acontecendo as coisas. E daí alguém chega para a gente, e aí a gente precisa ter maturidade. Os espirituais devem entender, os mais novos, mais fracos. E aí tem gente que diz, pastor, estou passando uma prova. Aí chega e diz, prova é essa, tentação é essa. Aí você esculhaça o irmão dizendo, isso é tentação? Tu não tem vergonha? Isso aí não é nada para mim. Para ti não é nada, mas para ele é prova. Para ti pode ser fácil, mas para ele, é no nível dele, no tamanho dele, na capacidade espiritual dele, na estrutura dele, aqui dali já está comprometendo, se ele não se vigiar, se ele não pedir graça de Deus, já está comprometendo a vida dele. E a gente precisa ser espiritual para ajudar os mais fracos e dizer, vamos orar, Deus vai te dar escape, vamos orar, Deus vai te dar livramento, vamos orar, eu vou te ajudar na oração, eu vou te ajudar na consagração, eu vou te ajudar. Se bem que ultimamente não dá para falar nada para ninguém. Falou hoje, amanhã já está no grupo de WhatsApp, amanhã já está na rede social, depois da manhã já está no coisa aí, todo mundo já sabe. Porque gente espiritual para ajudar o outro em orar, eu já sabia, mas sabe o que eu ouvi falar? O irmão veio contar para mim, sabia que ele gosta? E aí quando vê, já virou uma bagunça inteira. A gente precisa ser maduro na fé, para ajudar uns aos outros a enfrentar. Os mais espirituais encaminham os mais fracos. Os mais fortes encaminham, ajude. Eu preciso encerrar. A tentação, ela é limitada. Agora, a tentação, a sexta verdade que eu aprendo no texto é que a tentação, ela é escapável. Pastor, tem escape para a tentação? Tem. Olha o que diz o texto. E não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não fará deixar tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o quê? Dará também o escape. A tentação tem o escape divino, tem a ação de Deus na nossa vida, tem a força do céu que vem para nos auxiliar. Não é eu que escapo por mim mesmo, é Deus. Quando a gente diz, Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso, Deus, eu vou te dar o escape, eu vou te dar a saída. Eu achei interessante, porque essa palavra escape, essa palavra, se você for estudar a palavra escape, ela é muito interessante, porque ela tem a ideia de uma passagem secreta no meio das montanhas. Sabe? Quando você está perdido, ou está num lugar, num beco sem saída, você sabe, segue aqui que eu tenho um escape, tem uma saída aqui. O que Deus está dizendo aqui, é na tentação, se tu me buscar, eu arrumo um escape, uma saída secreta na montanha. Um escape no meio da montanha. Um escape no meio da tentação. Está difícil fugir. Está difícil se livrar. Ore a Deus. Deus vai dar o escape, Deus vai dar a saída. Deus tem um caminho secreto no meio da tentação. Deus tem uma porta de escape no meio da tentação. E a gente vai vencer, a gente vai passar. Fica de pé comigo, já deu o meu horário. Nesta noite, Deus nesta noite está nos ensinando a lidar com as tentações da vida. Ele tem o escape. Sabe o que eu acho interessante? Eu me lembrei, até anotei ali, lembrei à tarde, quando diz assim, Deus vai dar o escape. Eu me lembrei de uma circunstância que Davi enfrentou. Lá no capítulo 23 de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 23, versículo 24 a 29, Saul está perseguindo Davi. E está quase colocando a mão. Ele vai para um lado da montanha, Davi vai para o outro, e Davi entra numa caverna. Quando ele está nessa caverna, Saul, o texto diz assim, e Saul vai colocar a mão em Davi.
quando ele vai colocar a mão em Davi, Deus dá um escape para Davi. Colocou ali na tela? 1 Samuel 23 e o 24 em diante. Quando ele vai, Davi está correndo, Davi está fugindo de Saul. Quando Saul, olha, então se levantou eles e foram a Zif. E adiante de Saul, Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, nas campinas, à direita de Jazinon. Coloca o outro. E Saul e seus homens foram em busca dele, e anunciaram a Davi que desceu aquela penha, e ficou no deserto de Maom, que ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Versículo 26. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e seus homens do outro lado do monte. Temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Versículo 27. Então veio um mensageiro de Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Versículo 28. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. Versículo 29, vamos ver. E subiu Davi dali e ficou em um lugar forte. Olha o escape que Deus deu. Saul tinha colocado Davi numa emboscada. Ele ia pegar, não tinha mais saída. E sabe o que aconteceu? Quando Saul ia colocar a mão em Davi, Deus incitou os filisteus lá na fronteira. E os filisteus botaram o pé dentro da terra. A notícia chegou para Saul e diz: larga esse rapaz aí, larga Davi aí, porque estão invadindo a terra lá. Saul está com a mão para botar em Davi. Ele tem que sair. E aí quando ele sai, Davi se escapa. Deus dá um escape para si. Sabe como é que Davi bota o nome daquela caverna? Ali não pareceu que a linguagem na linguagem normal nossa, tradicional, assim, ó. E Davi chamou aquele lugar Selalamarrecote, pedra de escape, porta de escape. Quando Davi viu que Saul ia colocar a mão e ele teve que recuar, ele disse: não foi nada menos do que a mão de Deus. Deus abriu uma porta de escape, Deus abriu uma saída, na hora certa o inimigo ia pegar, Deus deu escape. Eu tenho uma palavra profética para mim e para você. Se a gente buscar a ajuda de Deus, Deus sempre tem uma porta de escape, Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem um caminho secreto no meio das montanhas, Deus tem sempre um escape no meio das provações. Quem recebe esta palavra, quer dobrar o joelho onde você está, dobra o joelhinho aí. Vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, porque o Senhor vai nos dar força para nós vencer as tentações, para nós vencer o inimigo que vem de todos os meios. Mas você não vai perecer, nós vamos vencer, nós vamos resistir, nós vamos passar, nós vamos ter o escape. Peça ajuda para Deus, porque a aprovação é suportável, a tentação é suportável, dá para suportar, dá para resistir, dá para aguentar, dá para ficar de pé, dá para dizer: Deus nos ajuda, nos dá vitória. Senhor, eu oro, Senhor, eu clamo, Senhor, eu busco, Senhor, eu intercedo por nós. Pai, ajuda-nos no meio da tentação, ajuda-nos no meio da provação, ajuda-nos no meio das lutas, das pelejas, das batalhas. Tua palavra, Senhor, nesta noite nos incentiva, nos ilumina, nos renova, nos agracia, nos fortalece. Abre bem os nossos olhos, dai-nos vigilância, dai-nos temperança, dai-nos humildade para reconhecer que precisamos da tua graça, para reconhecer que não somos fortes, que não podemos, que dependemos de ti, que carecemos da
tua ajuda. Fortalece-nos. Dá-nos uma porta de escape. Senhor, abre uma porta, abre um caminho secreto no meio da montanha, no meio da provação, no meio da luta, no meio da tentação. Dá-nos um escape, dá-nos uma saída, dá-nos a vitória, no nome de Jesus. Fica de pé, dá um abraço na pessoa que está mais perto de você, diga para ela: a tentação é escapável, tem escape de Deus, tem livramento de Deus, tem escape do Senhor para mim e para você. Cumprimenta, isso, abraça, abraça nesta noite. Nesta noite o Senhor nos dá vitória. Vamos encerrar? Quantos podem dar glória a Deus nesta noite? Não sei se era isso que você queria, mas era isso que Deus colocou no meu coração. E nós vamos vencer. Quando o capiroto aparecer com uma armadilha diante de nós, diz: para cá não, sai para lá, porque agora eu sei que eu posso escapar, agora eu sei que eu posso vencer, agora eu sei que eu tenho escape de Deus para a nossa vida. Vamos orar?